Se você acha que as avaliações que os hóspedes deixam nas plataformas servem como uma mera nota para sua acomodação, eu vou te provar que vai muito além disso. Na aula de hoje, eu vou revelar os 4 diferentes impactos que as avaliações causam no seu anúncio e também para sua hospedagem. Afinal de contas, avaliação e faturamento estão associados ou não tem nenhum tipo de conexão? Vamos descobrir juntos? Na aula de hoje parece que eu estou começando com um enigma, né? Mas é muito fácil de entender. Essa estrela eu represento a avaliação, até coloquei da mesma cor, e o cifrão, o S-cifrão, né? Muito conhecido, a gente já viu aí no WhatsApp. Enfim, é um símbolo quase que universal, acho que posso dizer universal, para falar de dinheiro. E por que eu estou falando isso? Porque eu não sei se você sabe, eu não sei quanto tempo você consome meus conteúdos, todo o material, todo o conteúdo que eu trago para você tem 2 objetivos. O primeiro objetivo é aumentar o faturamento da sua hospedagem. É claro, para aumentar o faturamento, a gente tem que ajustar muitas arestas. O anúncio tem que estar bom, você tem que ser bem avaliado, saber trabalhar a sua acomodação, saber precificar, qual a melhor política. Tem uma série de coisas, de decisões que a gente tem que tomar, tem uma série de ações que a gente tem que fazer para quê? Para conseguir rentabilizar uma acomodação. Não é algo simples. Inclusive, você pode ver aqui nos vídeos que eu publico no YouTube. Olha quantos assuntos a gente não trata com profundidade. Então, o primeiro objetivo dos conteúdos que eu gero para você, gratuito, é o quê? É ensinar você o que precisa fazer e o que você precisa se preocupar para conseguir mais resultado. E o que é resultado? Aumentar o faturamento da sua pousada, do seu lugar de temporada, do seu hostel, do seu hotel, seja o meio de hospedagem que for, porque isso daqui eu estou falando de hospedagem em geral, tá certo? Então esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo dos conteúdos que eu trago é você conseguir também melhor avaliado pelos seus hóspedes, conseguir notas de avaliações altas, de preferência nota máxima. Por quê? Porque isso tem uma série de efeito colateral que, se você conseguir boas avaliações, bons resultados, se você proporcionar boas experiências para os seus clientes, para os seus hóspedes, isso volta para você. Mas na aula de hoje eu vou conectar esses 2 pontos, faturamento e avaliação. Afinal de contas, eles têm alguma associação, eles estão conectados, ou avaliação é uma coisa, faturamento é outra, dá para faturar muito sem ter boas avaliações, ou não, para faturar bem precisa sim de boas avaliações. Vamos descobrir hoje, tá? Se a avaliação impacta ou não impacta no faturamento, tá certo? Então esse é o enigma. E para começo de conversa, já vamos passar o flipchart, que é o seguinte: o que a gente precisa, qual é o ponto de partida aqui dessa aula? Qual é a relevância das avaliações? Então eu comecei aqui na vinheta falando o quê? Se você acha que a avaliação serve como uma mera nota, beleza, a avaliação também serve para isso. Quando você está procurando uma estadia, quando você está procurando um lugar para ficar, qual é uma das primeiras coisas que você olha? Se é bem avaliado, certo? Então, sim, a avaliação também tem esse caráter de classificar, de dar uma nota. Para quê? Para as pessoas que ainda não conhecem aquele lugar, aquela hospedagem, tenham algum embasamento, sintam-se um pouco mais seguras, porque afinal de contas, se não conhece, não tem como ela avaliar. E aí as avaliações de clientes antigos pesam, tá? É o que a gente chama aqui no marketing digital de gatilhos mentais. Nesse caso, é o gatilho mental da prova social. É a mesma história de quando você viaja para um lugar e você vê 2 restaurantes, por exemplo. Um restaurante com fila e outro sem fila. Qual que você vai estar mais tentado a ir? No com fila. Por quê? Porque o gatilho mental da prova social, o fato de ter uma fila, já diz alguma coisa. Provavelmente, se um está com fila é porque ele é bom, se o outro está sem fila, tá vazio, provavelmente é porque não está bom. Então, o ser humano, ele tem isso, tá? Isso está no nosso cérebro, isso está no nosso consciente, a gente não controla, tá certo? Mas eu quero voltar aqui para o flipchart e passar com você a relevância, que também está associado com o que eu falei dos 4 impactos. A avaliação vai muito além dessa nota, tá? Ela serve também como uma nota ali para ter um critério, para classificar, sim, mas ela vai além. E eu vou te explicar aonde que a avaliação chega e qual é a importância dela. Eu vou te mostrar aqui nesse conteúdo o que está por trás, sabe? O que está nos bastidores, o que não está ali na superfície, que não está muito fácil de enxergar. Tá? Essa é a ideia de trazer esse conteúdo diferenciado para você. E já aproveitando a deixa, qual o favor que eu vou te pedir? Se inscreve no canal, clica naquele sininho, porque se você clicar, sempre que eu lançar um novo conteúdo, e toda semana eu estou lançando, você vai ser notificado. E além disso,
envia para alguma pessoa, algum anfitrião, algum administrador de acomodação, algum pousadeiro, que você acredita que esse conteúdo vai ajudar. Porque assim você me ajuda e curte o vídeo, porque se você fizer isso, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e você me ajuda, tá? Não custa nada para você, não custa nada para mim, então vamos um ajudar o outro, combinado? Então vamos voltar aqui, ó. Qual é a relevância das avaliações? Aqui a gente já falou que a avaliação tem uma relevância no sentido de dar uma nota, dar um peso para uma hospedagem. Afinal de contas, se você não conhece o lugar, você tem avaliações de clientes antigos, no caso hóspedes, que a gente está falando de hospedagem. Então beleza, isso dá um respaldo, principalmente para quando você não conhece. Só que vai além. E aí vamos falar o primeiro ponto. O primeiro ponto, que na minha opinião, um dos mais importantes, se não for mais importante, é o algoritmo. E por que esse raio do algoritmo? Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de enxergar, de entender como que funciona o algoritmo. Mas vamos lá. Ó, primeira coisa, eu já gravei um vídeo falando só de algoritmo. Então se você tiver interesse de saber só de algoritmo, acaba de assistir esse vídeo com calma. E depois você procura aqui no meu YouTube ou bota aqui nos comentários que eu posso te ajudar, tá? Beleza. Mas o que você precisa saber do algoritmo com relação às avaliações? O algoritmo é o seguinte. Airbnb, Book, TripAdvisor, todas essas grandes plataformas, elas investem, trabalham muito no algoritmo. Por quê? Porque o algoritmo é uma inteligência. É a inteligência responsável por gerar resultado para a plataforma. E como o algoritmo trabalha? Ele tem formas de entender através de métricas, desempenho e configurações, mas isso também é assunto de outra aula que eu já gravei. Então, o algoritmo ele tem formas de entender quais anúncios dão mais retorno para a plataforma e satisfazem mais os clientes. Para quê? Para o algoritmo posicionar bem. Então, o que está por trás? Os algoritmos vão posicionar melhor as acomodações, os anúncios que ele entende que mais gera resultado para a plataforma, que ele trabalha para a plataforma, e que os clientes saem mais satisfeitos. Então, as avaliações têm um poder muito forte nisso. Porque se você tem uma acomodação, e nem precisa ser a melhor acomodação da plataforma, mas se a sua acomodação tem uma grande procura e os hóspedes que se hospedam na sua acomodação saem satisfeitos, o que o algoritmo vai pensar? Pô, essa acomodação dá resultado pra gente, pra plataforma, e os hóspedes saem satisfeitos. Então, a tendência do algoritmo é projetar cada vez melhor a sua acomodação, tá? Isso é um trabalho de médio e longo prazo. Eu, por exemplo, as primeiras acomodações que eu administro, lá de 2016, que é num bairro que nem carioca conhece aqui do Rio de Janeiro, estão muito bem projetados na Booking. Por quê? Porque eu fui trabalhando, a Booking foi entendendo que os hóspedes ficam satisfeitos, a gente trabalha outras coisas bem, como a precificação, como a política, como as fotos, e aí foi ganhando cada vez mais relevância. Enfim, resumo, se você conseguir boas avaliações e trabalhar as outras coisas bem também, você vai estar cada vez melhor posicionado. E quanto melhor posicionado tiver, que o algoritmo que é o responsável por posicionar, por ranquear o seu anúncio na plataforma, mais pessoas vão ter acesso à sua acomodação, maior a chance de você receber reservas. Então, na minha opinião, eu acho que desses todos, eu acho que o algoritmo é o mais importante. Então, quanto melhor avaliado você tiver, mais exposto a sua acomodação vai estar, mais pessoas vão ter acesso, maior a chance de você conseguir uma reserva. Parece simples e até é simples, mas requer um pouco de estudo, um pouco de você estar trabalhando, você estar no dia a dia. Hoje, para mim, isso é muito óbvio, isso é muito claro. Mas, alguns anos atrás, eu não enxergava isso. E é por isso que eu também estou trazendo esse conteúdo para você. Eu adoraria que tivesse o Henrique na época para me contar isso que eu estou te contando. Então, nada mais justo do que eu vir aqui e passar esse conhecimento para frente. Afinal de contas, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Concorda comigo? Me fala nos comentários. Beleza, algoritmo acho que já deu para entender. É a primeira grande relevância das avaliações. E a segunda, filtro de buscas. Gente, olha só. Muitos hóspedes, você sabe bem disso, são criteriosos. Então, quando um hóspede está fazendo uma procura, muitos deles, um dos primeiros critérios, vou dar um exemplo aqui, preço, é o critério de muitos hóspedes. Mas tem hóspedes que podem pagar mais, mas não abrem mão de uma acomodação bem avaliada. Então, na hora que esse hóspede está procurando, o que ele coloca ali na página de pesquisa na busca? Ele coloca bem avaliado, 5 estrelas, nota acima de 9. Enfim, muitos hóspedes fazem uso desse tipo de filtro, tá? De avaliação. Então, se você estiver bem avaliado, você vai aparecer para mais hóspedes, tá? Esses hóspedes que, por exemplo, podem pagar mais, até querem pagar mais, se tiverem a garantia, o retorno, a segurança que vão ter uma boa limpeza, um bom atendimento, uma hospedagem que atenda a sua expectativa. Tá? Então, se você está bem avaliado, você vai aparecer para muitos daqueles hóspedes
que utilizam o filtro de buscas de avaliações, que, acredite, é mais comum do que a gente imagina, tá? A gente tem a tendência de achar que a maioria dos hóspedes fica só de olho no preço. Beleza, o preço realmente é importante para muitos, mas tem muita gente que usa também o filtro da avaliação. E se você estiver bem avaliado, você vai aparecer para mais pessoas. Se você aparecer para mais pessoas, maior a sua chance de quê? De ser reservado. Filtro de busca é um dos impactos da avaliação, tá certo? O que mais? Exposição. Exposição eu coloquei aqui, perdão pela falta de clareza, porque eu não sabia como escrever isso muito bem. Mas o que eu quis dizer com exposição é o seguinte: se a sua acomodação tem um ponto muito forte ou um ponto muito fraco, a tendência é de que isso fique exposto para as outras pessoas. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma acomodação que tem muito inseto, tem muito mosquito e isso incomoda os hóspedes, a tendência é de que mais cedo ou mais tarde esse seu ponto fraco vai ficar exposto para os outros hóspedes. Tá? Então, exposição que eu quis dizer é, na página do seu anúncio, da sua acomodação, que teoricamente você tem que trabalhar para explorar o potencial de forma positiva, isso se você não trabalhar bem as avaliações, se você não trabalhar bem, né, a sua hospedagem, o que você oferece para os hóspedes, o bem-estar dele, enfim, se não tiver tudo bem amarrado, você pode fazer com que a página da sua acomodação jogue contra você. Por exemplo, se um hóspede comentar, quando eu me hospedei, tinha muitas baratas no banheiro. Imagina só, uma pessoa lendo uma avaliação dessa. Então, esse ponto da exposição pode ser crítico. Por quê? Porque se você não souber trabalhar bem, se o hóspede tiver alguma experiência que não foi boa e aquilo de alguma forma traumatizar ele vai descontar na avaliação e você vai ter uma exposição negativa no pior lugar. Qual lugar? Na página da sua acomodação. Então, a avaliação também tem esse papel importante de exposição. Qual que é a melhor forma que a gente pode usar isso? A nosso favor, a favor da nossa hospedagem, da nossa acomodação. Vou dar um exemplo que acontece comigo. Uma das acomodações que o Mi Casa Sua Casa administra ficam de frente para a praia, com uma vista de cinema, de verdade. E aí, os hóspedes normalmente comentam da vista. Por quê? Porque é uma coisa que chama muita atenção. E aí, quando outras pessoas vão se hospedar lá, as pessoas leem na avaliação e aquilo corrobora, aquilo reforça o que eu já exploro aonde? No título, na foto de capa, na descrição do anúncio, tá certo? Então, o segredo é saber explorar o que sua avaliação tem de bom. Para quê? Para as avaliações reforçarem isso e quando novos hóspedes, novos clientes que ainda não te conhecem, entrarem na sua página, eles lerem as avaliações e isso jogar a seu favor e evitar ao máximo os pontos que podem ir contra a sua hospedagem, a sua acomodação. Eu não sei como que é a sua hospedagem, eu não sei como que está o estado dela. Por exemplo, se sua acomodação está precisando pintar, não deixa para pintar depois, não dá essa sorte ao azar, porque pode dar um azar de pegar um hóspede que vai descascar na avaliação. E tudo que você não quer é que a página da sua acomodação, da sua hospedagem, jogue contra você, tá? Então, muito cuidado, porque a avaliação tem esse impacto. A exposição pode ser muito prejudicial, mas se você souber trabalhar, também pode jogar muito a favor, tá certo? E por fim, feedback. Também vou pedir desculpa pela falta de clareza, porque eu não soube pensar numa forma, numa palavra melhor, né? Mas eu vou te explicar aqui o que é feedback. Então, sobre feedback, o que é importante você saber? Primeira coisa, existem dois tipos de avaliações. As avaliações construtivas e as avaliações não construtivas. As não construtivas não tem muito o que fazer, tá? O hóspede comentou alguma coisa que é neutra, ou às vezes não está muito correlacionado, não vai te ajudar muito. Mas nas avaliações construtivas, a gente pode tirar duas coisas que valem ouro para o nosso negócio. Uma das coisas é o seguinte, o diferencial das nossas acomodações. Muitos anfitriões, muitos donos de pousadas, administradores de acomodações, seja do meio de hospedagem que for, não sabem qual é o diferencial de suas hospedagens. E as avaliações podem te falar isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça. Vamos supor que você tem um sítio, você tem uma chácara. E aí você acredita que o diferencial é o lago. Você tem um lago lá. Mas você recebe um comentário, você recebe outro dos hóspedes que elogiam o canto dos pássaros, o contato com os animais, o fato de poder pescar. Então, as avaliações é uma fonte muito rica para você descobrir o diferencial da sua hospedagem. Porque, às vezes, o diferencial da sua acomodação, o diferencial da hospedagem que você trabalha, não é o que você imagina que é. E aonde que vai estar escrito isso? Vai estar escrito lá
nas avaliações dos clientes. E muita gente não presta atenção nisso, não cai essa ficha. Rebobinando um pouquinho só para fixar esse conceito. 2 tipos de avaliações, construtivas e não construtivas. Não construtivas a gente deixa de lado. A gente vai trabalhar em cima das construtivas. Das construtivas, a primeira coisa que a gente pode tirar é os diferenciais da nossa hospedagem. Às vezes você acha que o diferencial é um, mas os hóspedes valorizam outras coisas, ou pode servir para reforçar realmente o que você já acredita. Como o exemplo que eu já usei aqui para você, da vista de um apartamento aqui que eu administro aqui no Rio de Janeiro, que é de frente para o mar, é uma vista muito linda. Eu já fui para lá muitas vezes, eu já trabalho há mais de 2 anos nesse apartamento e eu juro, até hoje eu fico arrepiado ainda quando eu vou. Só que ainda nas avaliações construtivas, os hóspedes podem falar o que você pode melhorar. Então, se a avaliação é construtiva, ou você vai entender qual o diferencial da sua acomodação, da sua hospedagem, ou você vai entender o que você pode melhorar, tá? Isso é o feedback. E o que você pode melhorar, você tem que pegar aquela avaliação e colocar em prática. Não é só responder, pedir desculpa, falar que estava fora do padrão, que não vai acontecer de novo, não. É transformar aquilo em ação. E esse é o desafio que eu vejo que muitos deixam de lado. A maioria dos anfitriões, a maioria dos administradores levam para o coração, levam para o lado pessoal. E, gente, tudo bem, eu sei que quem trabalha com aluguel de temporada, por exemplo, tem muito sentimento ali com o apartamento, às vezes é o apartamento dele, enfim. Eu não tiro a razão, não. Eu sei como que é, também acontece comigo às vezes, apesar disso ser mais intenso no passado, tá? Hoje em dia eu estou lidando melhor com esse tipo de coisa. Mas o que a gente tem que saber é o seguinte, a avaliação é para a gente melhorar, tá? É óbvio. Tem hóspede que é cri-cri, tem hóspede que está descontando os problemas pessoais na avaliação, tem hóspede que, enfim, desconta, tem, sempre vai existir. Mas olha só, você não é exceção, isso acontece com todo mundo. Acontece comigo, acontece com você, acontece com agências e administradores de aluguel de temporada, acontece com pousadas em áreas rurais, pousadas nos grandes centros, acontece em tudo que é lugar, em todo que é tipo de hospedagem. Então, não ache que você é o alecrim dourado do azar, nesse sentido. Acontece com todo mundo. Só que, para nossa sorte, isso é minoria. São poucos casos. Então, a gente vai deixar isso de lado e a gente vai trabalhar e vai melhorar o que tiver no nosso alcance. Tá certo? Então, essa explicação toda é para falar de feedback. As avaliações é uma fonte riquíssima de feedback. O que você pode melhorar, tá? Então, você pega essas avaliações e traduz, né, em ação. Às vezes é uma coisa que a equipe de limpeza deu mole, às vezes é uma amenity, né, uma comodidade que você pode oferecer, um secador de cabelo, um ferro de passar, às vezes é uma estrutura do apartamento, a parede não está bem pintada, o chão está rachando, tem um monte de coisa que provavelmente você pode melhorar, tá certo? Se você sai dessa aula já com esse conteúdo assimilado, já tá bom, mas para ficar ótimo, vamos dar sequência aqui que é o seguinte, esses foram os 4 tipos de impacto que as avaliações têm no seu anúncio e na sua acomodação. Mas agora eu quero te ajudar a a evitar avaliações baixas. Porque via de regra o que te prejudica são avaliações baixas, certo? Eu sei como que é isso e ao longo do tempo eu fui melhorando. E agora eu vou passar isso para frente para você. Vamos lá? E o ponto de partida para eu te ajudar a evitar, a parar com esse lance de hóspede ficar avaliando mal, é o seguinte, vamos construir o raciocínio juntos. Os estudos mostram que avaliações baixas, via de regra, estão fortemente associadas a quê? Eu vou colocar uma palavra aqui para dar uma ajuda para você, tá? A quebra de... Você sabe o que é aqui? Coloca nos comentários para depois eu ver se você acertou. Que é o seguinte, vamos construir isso melhor. Você anuncia a sua acomodação, a sua hospedagem na internet, certo? Os hóspedes têm acesso primeiro ao seu anúncio, provavelmente. As fotos, as políticas, a descrição, as avaliações. Nesse momento que o hóspede tem acesso às informações da sua acomodação, nesse momento ele cria, ele idealiza, ele se visualiza na sua hospedagem. E ele cria o quê? Ele cria uma expectativa, certo? Expectativa. E aí, o que os estudos mostram é que a maioria das avaliações baixas é quebra de uma expectativa. Alguma expectativa, tá? Só que eu fui além, né? E aí, o que eu fiz? Nas reportagens e matérias que eu tive acesso, que eu li e estudei, eu identifiquei uma coisa muito interessante, né? Que
essas avaliações baixas que pegaram alguns anfitriões ou administradores de surpresa poderiam ser evitadas. Olha que interessante. E nessas matérias, o interessante é que é possível identificar aonde está o calcanhar de Aquiles, né? O que depende da gente para evitar. E aqui, a conclusão dessas matérias e reportagens que eu li é o seguinte: por isso, pelo fato de a quebra de expectativa poder ser evitada, o segredo para evitar as avaliações está essa, né, tão óbvia, comunicação. Tá certo? E o interessante é o seguinte, que por mais que pareça que na maioria dos cenários a culpa é do hóspede, eu até concordo que muitos são. Por quê? Porque às vezes o hóspede não lê, o hóspede é relapso, não abre o e-mail, manda o WhatsApp, ignora, fala que a mensagem estava grande. Beleza. Mas o mais interessante é que tem técnica. Eu vou te mostrar aqui 4 técnicas que funcionam, eu uso, e olha só, eu administro 10 acomodações. E, 10 acomodações já é um volume considerável. Então, eu desenvolvi técnicas para quê? Para um número razoavelmente alto. Não é alto, eu não sou uma grande empresa, mas 10 é considerável. Então, essa técnica que eu criei é para, com essa quantidade de acomodações, fazer a roda girar e não dar muito trabalho manual, trabalho operacional. Por quê? Trabalho operacional gasta tempo, não é o tipo de trabalho que gera muito valor para o negócio. Então, o interessante, o inteligente é se fazer o quê? Implementar essas técnicas de forma que elas aconteçam sem precisar de muito trabalho manual, tá certo? E eu vou apresentar elas para vocês. Por quê? Porque eu acredito que se você fizer uso dessas técnicas, né, que são na comunicação, tá? Cirurgicamente falando, nesse quesito, pode te ajudar a evitar essas avaliações baixas. E desde que eu implementei essas técnicas, que eu melhorei ao longo de anos, e hoje eu vou passar de bandeja aqui para você, eu acredito que também vai te ajudar. Então vamos lá. Por uma comunicação mais eficiente, qual é o primeiro ponto? Filtrar informações. E por que eu coloco isso? Parece óbvio? Sim. É óbvio? Sim. Mas todo mundo faz? Não. O que acontece? Pensa comigo. Por exemplo, eu administro acomodações em um condomínio. Eu poderia facilmente falar para o hóspede: olha, você tem que seguir todas as regras que estão na convenção do condomínio e no regulamento interno. Agora, eu enviar as informações é uma coisa, ele lê é outra. No caso de convenção do condomínio e regulamento interno, eu acredito que muitos moradores não leem. Imagina hóspedes ou locatários por temporada nesse exemplo. Eles não vão ler. Então o que eu estou falando é o seguinte: você tem que pegar as informações, ver o que faz mais sentido no caso da sua acomodação, da sua hospedagem e filtrar. Para quê? Para mandar para ele o que realmente importa. Porque a tendência é o seguinte, e isso eu aprendi ao longo desse tempo que eu já trabalho com hospedagem. Quanto mais informação você envia, menor a probabilidade do cliente ler. E quanto menos informação você envia, maior a probabilidade dele ler. E faz sentido, não faz? É esse exemplo que eu te falei. Levando para um caso mais extremo, se você enviar uma convenção que é de páginas, o cara não vai ler, a pessoa não vai ler. Agora, se você enviar 3, 4, 5 regras, a probabilidade da pessoa ler é maior. Concorda comigo? Então, o seu trabalho como administrador de acomodação, seja hospedagem que for, é filtrar as informações mais relevantes, que vão realmente fazer a diferença, tá bom? Só que não basta só filtrar. Por que não basta só filtrar? Porque às vezes, mesmo filtrando, vai ser muita informação, pode ficar maçante. Ué, mas e aí, Henrique, o que faz? Aí a gente vai para outra regra dessa técnica. Qual que é? Envie por etapas. E esse é um dos segredos também. Por quê? Porque eu concordo que são bastante informações que o cliente tem que ter acesso para que a estadia flua bem. Faz sentido. Só que não adianta tu pegar e enviar, né, sei lá, próximo do cliente entrar no check-in, ou no momento que ele faz a reserva, ou durante a estadia, não faz sentido. Então qual que é a sacada aqui? Você enviar segmentado. Você enviar umas informações quando ele fizer a reserva, outras informações com poucos dias faltando para o check-in, outras informações de repente no dia do check-in. Então se você quebra, né, o envio de informações pelas etapas, e isso daqui é tema de outra aula, falar das etapas da hospedagem. Se você quebra, aumenta a possibilidade do cliente ler. Só que o que acontece é o seguinte: às vezes a gente filtra as informações, a gente pode enviar separada por etapa, só que o cliente pode não ler. Por que ele pode não ler? Porque às vezes o meio de comunicação que você usou para enviar as informações, ele não acessa,
ele não abriu. Enfim, pode não ser o meio de comunicação preferido do seu cliente. Até porque você tem muitos clientes. Então, o meio de comunicação preferido de um cliente pode não ser o de outro. E aí você tem um problema. Então, qual que é uma outra regra aqui da minha técnica? E eu vou pular para a quarta para depois ir para a terceira. Você variar o meio de comunicação. Porque, por exemplo, quando o cliente faz uma reserva pelo Airbnb, você pode enviar pelo próprio chat do Airbnb a resposta. A probabilidade que ele lê é grande. Mas pode ser que se chega uma reserva pela Booking e você envia uma resposta pela Booking, a pessoa não tem acesso, não leia, não abra, não acesse. E aí você precisa variar, você precisa ter certeza que ele vai receber. Mas mesmo variando, não é garantia que ele recebe. Qual que é a forma que você tem de ter certeza que ele recebeu? E aí a gente vai entrar na terceira e na última regra aqui da técnica que eu criei de comunicação. Pedir contrapartida. Porque é o seguinte, alguma informação ele tem que te enviar. Pode ser o nome completo, pode ser o carro, o horário de chegada. E aí, o que você faz para ter certeza que ele recebeu? Você envia as informações que você filtrou por aquele meio que você estabeleceu de comunicação, pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser o chat da plataforma, e você, na mesma mensagem, pede uma contrapartida. E aí, se ele te responder, por exemplo, com os nomes, com os CPFs, você tá tranquilo que ele deu. E se ele não respondeu? Aí, o que você faz? Você envia por outro meio de comunicação a mesma mensagem que na primeira ele não te respondeu. Porque se ele não te respondeu, tem dois caminhos. Ou ele não leu, ou ele leu e não te respondeu. Pelo sim, pelo não, vamos pecar pelo excesso e não pela falta. E aí, você envia a mensagem de novo, pode ser a mesma mensagem, para o outro meio de comunicação, tá? E aí, mais uma vez, ele tem que te responder. Se ele não te responder, aí você tem um problema, tá? Mas via de regra, algum meio de comunicação ele te responde. Afinal de contas, ele está reservando uma estadia. Ele quer garantir que aquilo vai dar certo, tá? Então, essa técnica que eu criei é simples, mas ela bem trabalhada. Primeiro que te dá menos trabalho operacional, menos trabalho manual, tá? Isso daí já ajuda muito, porque você pode investir seu tempo para fazer outras coisas que agreguem mais valor para sua hospedagem, para o seu negócio, tá? E o segundo que ela funciona. Além dela funcionar, terceiro, evita avaliação baixa, que era o ponto central ali do que eu falei no outro Flipchart. E aí, quando eu te expliquei sobre o algoritmo, né, que ele posiciona a sua acomodação, quanto melhor posicionado, melhor, mais clientes têm acesso, mais reservas você tem, isso quer dizer que sim, a avaliação impacta no faturamento. A resposta mais precisa seria, impacta de forma indireta, mas sim, impacta. Via de regra, uma acomodação com baixa avaliação deixa de faturar o que poderia faturar se essa mesma acomodação tivesse avaliações maiores. Porque com a avaliação maior, a plataforma projeta mais. Com a avaliação mais alta, você pode cobrar um preço mais caro, afinal de contas o cliente, o hóspede, se sente mais seguro. Então, a avaliação tem muito efeito colateral. E um efeito colateral indireto é sim no faturamento, tá? Pelos motivos que eu apresentei ali no segundo Flipchart, que eu falei dos 4 impactos que as avaliações causam nos anúncios e nas acomodações em geral. Então, com esses 4 pontos que formam a técnica, né, que eu desenvolvi para a sua comunicação ficar azeitada, eu vou encerrar a aula. Eu recomendo que você utilize. Eu quero que você deixe nos comentários se você já sabia desses 4 pontos, se você já fazia uso, ou se tinha algum que você deixava de fora e agora você vai fazer. Se você fizer, colha os resultados, colha os frutos. E eu te garanto, muita avaliação negativa será evitada. Por quê? Porque agora a comunicação está mais ajustada. E como eu te falei, as matérias e reportagens indicavam que a quebra de expectativa muito era por falha na comunicação, que agora, com essa aula, você não vai ter mais, não é mesmo? Então espero que você tenha aproveitado, deixa o seu like, encaminha para algum anfitrião, para algum pousadeiro, para algum amigo que você acha que esse conteúdo vai agregar, que assim você me ajuda, e eu espero ter te ajudado com essas informações, tá combinado? Então, te vejo na próxima aula.